Lucas capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Não precisa responder. Você conhece essa parábola? Não precisa responder. Você conhece essa palavra? Você conhece essa parábola? Não precisa responder. Você conhece essa parábola? Nessa hora você tem que, por essa introdução que nós já recebemos de Deus aqui, você tem que falar para você mesmo: não ainda como eu deveria conhecer, não ainda como eu deveria saber, não ainda como eu deveria compreender. Porque por mais, preste bem atenção nisso, enquanto você vai procurando aí, Lucas capítulo 15, versículo 11. Porque por mais que você possa pegar a parábola do filho pródigo aqui, é do versículo 11 até o versículo 32. Você pode pegar do 11 ao 32, você pode ter isso decorado, você pode saber soletrar cada palavra, você pode parar nos pontos, você pode parar nas vírgulas, você pode respeitar. Olha, ser uma coisa assim mais linda de se falar. Esse ainda, irmãos, não é o objetivo com a sua palavra de Deus para nós. O objetivo de Deus não é que nós tenhamos os textos decorados. O objetivo de Deus com a sua palavra não é que a gente saiba a sua palavra. O objetivo de Deus com a sua palavra é que nós vivamos a sua palavra. Deus não tem nenhum outro objetivo com você, a não ser que você seja encontrado como um praticante da palavra. Nós estamos falando de uma vida perfeita, irmãos? Fala para mim. Mas de alguém decidido a progredir, sim ou não? Nós estamos falando de uma perfeição, mas estamos falando de alguém decidido a progredir, a avançar na sua caminhada com Deus, a crescer na sua caminhada com Deus. E como é que a gente cresce na nossa caminhada com Deus? Sabendo apenas, irmãos, tendo os textos de cor, falando que nós temos 10, 20, 30, 50 anos de igreja, que nós nascemos num berço cristão? Não, nós avançamos em Deus, por intermédio do quanto nós obedecemos, nós praticamos. Por isso a Bíblia diz assim: o homem que ouve a palavra, Tiago diz isso, e não pratica, ele engana a si mesmo. Por isso do Evangelho, nós só temos aquilo que nós praticamos. Sabe o quanto você tem de Deus? O quanto você vive. Sabe o quanto eu tenho de Deus? O quanto eu vivo de Deus. O quanto eu pratico de Deus. Esse é o objetivo de Deus com a gente. E eu quero pedir a você, não se ofenda. Porque até nisso, irmãos, mostra o coração que nós temos para ser ministrados. Hoje a gente vive num tempo em que as pessoas se ofendem por pouca coisa. Infelizmente as pessoas também, elas se ofendem com a palavra. Mas nós não podemos ter um coração que se ofende com a verdade de Deus. Você tem que se alegrar por estar num lugar como esse e estar sendo instruído na verdade. Quantos entendem o que nós estamos falando aqui? Amém? Alegre o seu coração por isso. Do Evangelho eu só tenho aquilo que eu pratico do Evangelho. Não é aquilo que eu sei contar do Evangelho, que eu sei falar do Evangelho. Há tantas pessoas que se orgulham disso, e é até bom, mas num primeiro momento. Mas desde que isso não te faça ficar apenas na conversa sobre Deus. O objetivo de Deus não é nós conversarmos sobre Deus. O objetivo do Senhor é que nós vivamos Deus, que nós vivamos aquilo que Ele diz. Amém? Esse é o objetivo. Então vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Irmão, sabe o que? Uma das coisas aqui, já parando, vamos por parte aqui, porque isso aqui a gente precisa pontuar. Uma das coisas que me deixa maravilhado com relação ao amor de Deus, ao amor do Pai, é que Ele não força ninguém a nada. Esse filho, quando ele chega para o pai e ele pede para repartir a herança, é como se, em outras palavras, ele estivesse falando para o pai assim: ó, eu desejo que o senhor morra. Porque nesse tempo o filho só tinha direito de receber a herança do pai depois que o pai morria. Então, em outras palavras, é como se ele estivesse chegando diante do pai dizendo assim: ó, eu desejo que o senhor morra. E você não vê o pai dizendo nada. Você vê apenas
E simplesmente a Bíblia dizendo, e o pai reparte a herança, não só com o filho que desejou a morte do pai, mas também com o outro filho, o filho mais velho. Olha só, versículo 13, olha o que acontece com esse filho mais novo. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Todo filho, longe do pai, ele é um mau administrador. E por que que é assim? Porque nós não damos conta de nós mesmos. Ninguém, absolutamente ninguém tem condições de cuidar da sua própria vida. Ninguém tem. O governo da nossa vida, para dar certo, precisa estar nas mãos certas. Diga comigo, nas mãos de Deus. É nesse lugar, é nessas mãos. O governo da nossa vida, para dar certo, precisa estar nas mãos corretas. Precisa estar nas mãos de Deus. Nas nossas mãos é ruína. Mesmo que eu pense que eu estou lucrando, mesmo que eu pense que eu estou conquistando, que eu estou avançando, irmãos, talvez esse pode ser o maior engano na vida de alguém, que pensa que consegue reger sua vida e na horizontal, ou seja, de acordo com a vida passageira, as coisas estão dando certo. Essa talvez pode ser a maior tragédia na vida de alguém, porque a vida na horizontal, a vida passageira está dando certo. Eu estou pondo a força do meu braço, está dando certo. Eu estou buscando inteligência segundo os homens e está dando certo, está funcionando. Mas está funcionando até onde? Está funcionando até em que nível? Até em que limite? Esse filho, ele pega tudo que tem e achando isso ser o bastante, ele vai embora. E a Bíblia diz que ele desperdiça tudo, ou seja, ele perde tudo, porque todos nós, não existe uma exceção, não existe. Todos nós, longe do governo de Deus, somos maus administradores. Por isso nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Olha o versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra. Presta bem atenção, versículo 15 agora. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A primeira coisa, quando tudo começou a dar errado, não foi ele buscar no seu porto seguro verdadeiro, não foi ele ir na direção correta, que era o seu pai. Ele tentou buscar socorro nos homens, ele tentou buscar socorro na horizontal, e o que acontece? Ele não encontra. Olha só, versículo 17, olha o que acontece. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Então, caindo em si. Você sabe o que é isso, irmãos? Cair em si? A humildade para reconhecer que não é pela força do nosso braço. Cair em si é a humildade para reconhecer que nós estamos fora do propósito de Deus. Nós estamos fora do desenho de Deus. Em algum momento na nossa vida, nós precisamos cair em si. Por que nós entregamos a nossa vida ao Senhor? Porque nós caímos em si. Quanto se entende o que nós estamos falando aqui? Você entendeu que pela sua própria força, por sua própria capacidade, do seu jeito, não. E agora você deseja o governo de Deus na sua vida, sim ou não? Olha só, versículo 18. Eu me levantarei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe,
viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, o abraçou e o beijou. Diga comigo, esse é o amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Não existe uma coisa que faça alguém cair em si, mais do que a consciência do quanto ele é amado por seu pai. Observa que ele disse para si mesmo: eu vou até o meu pai e vou pedir que o meu pai me trata como um dos seus servos, que o meu pai me trata como uma pessoa comum, como mais um no meio da multidão, porque essa, irmãos, essa é a nossa mentalidade. A mentalidade punitiva faz parte da nossa natureza caída, faz parte da nossa realidade sem Deus. Nós temos essa natureza punitiva, mas não é a punição que faz mudar, não é a pressão que traz mudança, irmãos. Não existe uma outra coisa que produz mais transformação, mais mudança de vida e mudança de verdade do que a consciência de que você é amado. Lembro do testemunho de uma irmã do nosso meio. O marido dela, se ela descrevesse o seu marido e você não conhecesse a forma como ele tratava ela, a forma como ele agia em casa com os filhos, você pensava assim: se eu for apresentar desse homem, eu vou conhecer o Satanás em pessoa. Pensa num negócio assim, terrível, terrível. Essa mulher entra em Deus, mas entra em Deus para valer. Ela mergulha profundo em Deus. Ela rasga o seu coração, ela permite Deus não apenas arrancar a porta, mas arranca a porta com portal e tudo. Ela vai fundo para dentro do coração de Deus. E agora, o amor de Deus começa a fluir. Essa mulher, antes disso, uma das coisas que ele fazia é que ele bebia muito, ele chegava alcoolizado em casa, e ele chegava alcoolizado, e antes dela dar banho nele, primeiro ela dava uma surra nele, e aí depois ela dava banho e punha ele para dormir. Essa mulher agora começa a agir diferente com esse homem, não mais pela força do seu braço, mas segundo um amor inexplicável. Esse irmão agora, que ainda não era irmão, sabe o que acontece com ele? Ele começa a ficar constrangido pela maneira como a sua esposa o tratava. Ele começa a ficar constrangido pela maneira como a sua esposa tratava ele. E depois que ele converte, esse homem arrebentado. Eu tinha vontade que ela fizesse comigo o que ela fazia antes, que ela batesse em mim como ela fazia antes. Mas o que ela fazia comigo agora, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, era pior do que uma surra quando ela me batia. Quantos entendem o que nós estamos falando aqui, irmãos? E por que é assim? Porque não é do nosso jeito. Diga comigo, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Esse rapaz volta para casa, porque ele caiu em si e ele entendeu que não tinha um outro lugar que servia mais para ele, a não ser a casa do seu pai. Não tinha mais um outro lugar. Então ele volta para casa, e o que acontece? Ele tem um pai esperando por ele, dá um sermão nele e fala um monte de verdade para ele. Fala: não, agora você vai escutar. Não, você abusou demais de mim. Você foi muito ingrato. É isso, irmãos, que nós vemos? É isso que nós vemos acontecendo? Você sabe por que a gente acha que as pessoas precisam disso, irmãos? Porque nós não sabemos quem é Deus de verdade. Nós não sabemos o que é o amor de Deus de verdade, irmãos. Nós não sabemos o que significa o amor de Deus de verdade. O verdadeiro amor de Deus é capaz de pegar um criminoso, um homem duro de coração, e estava pagando pelos seus erros naquela cruz do lado de Jesus, mas ali ele estava de frente com o amor de Deus. Ali ele foi abraçado pelo amor de Deus. E o que acontece? O coração desse homem se derrete. O coração mais duro se derrete. E ele olha para Jesus e fala: lembra de mim quando entrar no seu reino. Quando Jesus chega naquela samaritana na beira do poço, o amor que se manifestou ali derreteu o coração duro daquela mulher ferida pela vida. Jesus passa num lugar, tem um homem chamado Zaqueu subindo numa árvore. E o que acontece com esse homem? O coração desse homem se derrete dentro dele. Por quê? Porque ele teve um verdadeiro encontro com o amor, com um A maiúsculo. Esse rapaz agora ele é abraçado por esse amor. Ele é recebido por esse amor. Por uma condição:
porque ele caiu em si. Ele já tinha experimentado muitos outros amores. A gente canta isso aqui, lembra disso, não? Esse rapaz experimentou muitos amores, mas todos os amores que ele experimentou, todos com A minúsculo. Até que ele caiu em si e entendeu: eu preciso do amor com A maiúsculo na minha vida. Ou essa mudança que eu tanto desejo nunca vai acontecer. Ou essa sensação de que eu tô fora da posição, de que eu não estou vivendo a vontade de Deus, de que tem algo que Deus quer fazer na minha vida, eu não sei o que é, mas eu também não sei como é que eu entro nisso. Vai viver a vida inteira com essa sensação, a vida inteira com esse desconforto. Olha só, versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Observa que o pai não disse nada. Irmãos, o amor de Deus não é esse romantismo que você vê muitas vezes nos púlpitos por aí, não. É um amor que constrange de verdade. O amor de Deus, o amor verdadeiro, não é o amor do Romeu e Julieta, irmãos. Não é o amor da Cinderela. É um verdadeiro amor que nos constrange, que vira qualquer pessoa do avesso. E agora esse rapaz está experimentando disso na sua vida. Olha o versículo 21 de novo. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo, presta bem atenção, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Versículo 27. Ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Olha a reação desse filho. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondendo a seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Você lembra que lá em cima, no versículo 11, para o 12 lá, nós lemos que a Bíblia diz que o pai repartiu a herança com os dois? Lembra disso, não? Lembra disso? O pai havia repartido a herança com os dois, sim ou não? Mas olha a mentalidade desse filho. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, observa que ele não chama de irmão, ele chama de teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandastes matar para ele o bezerro gordo. Respondeu o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que é justo para Deus, irmãos? O que é justo aos olhos da palavra? Quando a gente se alegra com alguém que estava morto e reviveu. Quando a gente se alegra por pessoas que estão sendo alcançadas. Quando a gente se alegra com aquilo que o Senhor se alegra. Quando a gente se importa com aquilo que o Senhor se importa. E aqui está dizendo, isso é justo. Mas essa parábola aqui, o foco dessa parábola não é nem um filho que foi embora e nem um filho que ficou em casa. O foco dessa parábola é o pai. Jesus, quando ele fala essa parábola, a intenção de Jesus, não só com essa parábola, mas com a sua vida, sempre foi qual?
revelar o Pai. Jesus, ele veio para a terra, ele se encarnou em corpo humano para revelar o Pai. Por isso, Filipe chega para Jesus e fala assim: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus vira para ele e fala: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e você ainda diz para mim, você ainda pede para mim, mostra-nos o Pai. Porque Jesus era a revelação do Pai. O supremo propósito de Deus é revelar quem Ele é. O supremo propósito de Deus é que nós entendamos quem Deus é. Quem é o Pai que nós temos. Aí, olhando para isso aqui, para essa parábola, eu quero perguntar para você: quem é o seu Pai? Quem é o seu Pai? Quem é o seu Pai? Nós precisamos saber quem é o nosso Pai. Uma das coisas que traz mudança na vida de uma pessoa, quando ela vem para o Evangelho, que ela entrega a sua vida para Deus, é porque ela encontrou em Deus a revelação de um Pai. Não é só saber na teoria, porque muitas pessoas sabem isso na teoria, mas são pessoas carentes de paternidade, são pessoas escassas na paternidade, são pessoas carentes. Mas quando o entendimento sobre isso nos invade de verdade, esse alguém agora ele teve uma revelação, ou seja, ele foi absorvido por esse entendimento, e isso agora passa a ser um fundamento na sua vida, ou seja, isso aí agora passa a fazer parte da sua essência de vida. Quem é o seu Pai? Diante dos desafios que você enfrenta, quem é o seu Pai? Porque aqui a gente vê assim, um filho que vai embora e mostra o seu total descompromisso com a presença do seu pai, que não se importa com seu pai, e o filho que fica em casa e continua servindo, mostrando que servia pela motivação errada. Quantos estão entendendo aqui? E entre esse filho descompromissado que foi embora e esse filho que servia pela motivação errada, entre eles está o pai, querendo se revelar aos seus filhos, procurando se revelar aos seus filhos. Porque o grande problema desses filhos aqui é que eles não conheciam o seu pai. Por isso, o filho mais novo, ele acha que aquilo que o pai tinha era suficiente para ele. Ele não se importava com a presença do pai. Ele não se importava com a companhia do pai. Então, o que ele faz? Por não conhecer o seu pai, dá a minha parte. Se o Senhor me abençoar, eu já estou resolvido, meus problemas, está tudo certo. Se o Senhor me abençoar, está tudo certo, eu não preciso nem do Senhor. Então, o pai diz: então toma, seja abençoado, e ele vai embora. O filho que fica, serve com motivação errada. E por que ele serve com motivação errada? Porque ele não conhecia o seu pai. Ele não sabia quem era o seu pai. Olha só. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Está entendendo mesmo? Está entendendo mesmo? Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Pois Ele nos elegeu, ou seja, nos escolheu, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de que o mundo fosse criado, antes de tudo aquilo que é possível se ver hoje, e em toda a história de que o mundo é mundo, antes que o universo fosse criado, Deus, no seu supremo propósito, já tinha algo preparado. Olha só, pois nos elegeu nele, ou seja, nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. E para quê que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo? Irmãos, presta atenção nisso. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Você não é projeto da sua mãe, você não é projeto do seu pai, você não é projeto de nada, você é projeto de Deus de estar vivo hoje. E por que é assim? Talvez alguém fale: pastor, você não conhece a minha vida. Não, não é isso, irmão. É nós que precisamos conhecer a nossa verdadeira realidade. E aqui está dizendo que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E para que nós somos escolhidos por ele? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
para sermos santos. Sabe o que significa ser santo? Separado. Por muitos anos, e ainda hoje, existe uma distorção muito grande sobre o significado do que significa ser santo. Há pessoas que pensam, quando fala sobre ser santo, sobre uma perfeição, sobre uma ausência de falha, mas não é isso. O significado de ser santo significa separado, ou seja, você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para cumprir um propósito nesse tempo, para viver uma missão nesse tempo. E vou dizer algo para você, e guarda isso no seu coração. Custa muito caro para alguém que foi separado por Deus viver como alguém comum. Vou repetir mais uma vez. Custa muito caro para quem foi separado por Deus, para quem foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, viver como alguém comum. Não estou dizendo que ser separado é você ser superior aos outros, é você achar que você é mais do que os outros, mas existe uma missão específica de Deus para você, existe um desenho específico de Deus para você. Então nessa hora nós entendemos que tudo o que eu preciso buscar, compreender na minha vida, é a vontade dEle para mim, é a vontade dEle para você. O problema está resolvido, irmãos. Se eu entender a vontade de Deus e viver ela, o problema está resolvido. Olha só, pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, ou seja, separados, e irrepreensíveis diante dele em amor. Sabe o que significa irrepreensível? Perfeito. Aí você fala assim, pastor, mas você acabou de falar que não tem a ver de perfeição e agora está dizendo que é perfeito, mas não é o perfeito e a ausência de falha, irmãos. É perfeito no sentido de ser maduro. Você foi escolhido, você foi eleito por Deus desde antes da fundação do mundo para você ser maduro. Então hoje eu estou numa condição aqui que eu me pego muito como um menino na fé muitas vezes. As minhas escolhas é de menino na fé, as minhas reações principalmente é de menino na fé. Mas eu já enxerguei, eu já entendi o supremo propósito de Deus. Eu já entendi que existe um desenho de Deus antes que o mundo fosse mundo. E um deles é que eu seja encontrado irrepreensível, ou seja, maduro. Então já tem um objetivo, tem um foco para mim. Eu estou aqui hoje expressando nas minhas escolhas, expressando nas minhas reações, uma total meninice na fé. Mas eu estou caminhando, eu estou avançando em direção ao quê? A realidade de Deus para mim. Eu estou me permitindo ser conduzido por Ele. Eu estou me permitindo ser governado por Ele. E se eu me permitir, o que o Senhor vai fazer? Vai me levar ao desenho original, ao plano dEle para a minha vida, a realidade. Que eu seja encontrado maduro, como alguém maduro. E o que chama a atenção aqui é que você foi escolhido para ser separado e para ser maduro diante dEle. E a Bíblia diz como? Em amor. A Bíblia diz que nós fomos separados, santo e irrepreensível, ou seja, maduros, diante dEle em amor. Não é por força. Nós é que pensamos que precisa ser por força. A religião que pensa que tem que ajudar a Deus e pressiona as pessoas, coage as pessoas. Esses dias, uma certa denominação, não preciso citar nomes, mas eu fiquei assim, impressionado com o que eu ouvi. Uma pessoa nos procurou e falou assim, pastor, nós temos tanta vontade de ir no culto, mas a minha sogra, ela nos obriga a ir na igreja com ela todo domingo. E o meu marido aceita isso e a gente acaba indo. E aí eu chego lá, tem uma pessoa na porta, ela vem conversar comigo, e essa irmã diz para mim, olha, você precisa vir na igreja. Você tem que vir na igreja. Ou você sabe que quem não vem na igreja, você sabe o que acontece, né? Irmãos, não é por força. Não é por dominação. O que de verdade nós precisamos, e essa é a minha oração, essa é a minha intercessão pela igreja do Senhor, que nós sejamos tomados pelo verdadeiro amor de Deus, que nossos olhos se abram para enxergar o verdadeiro amor do Pai, porque se eu enxergar Deus quem Ele é, se você enxergar Deus como Ele é, como Ele quer se revelar como Pai, nós nos tornamos um prisioneiro dEle, mas um prisioneiro de amor. Não é o prisioneiro da dominação.
Às vezes tem pessoas que pensam que a gente manda nos outros. Pastor, você tem que ir lá e falar. Irmãos, nós não mandamos em ninguém, nós não somos donos de ninguém. Às vezes as pessoas pensam que é assim, é uma dominação. Não é isso, irmãos, esse não é o sentido da caminhada. Por isso há pessoas que vêm para o nosso meio e têm dificuldade de avançar, porque acostumou com cabresto, acostumou com obrigação, acostumou com pressão, acostumou com ameaça. Sim ou não? Quem entende o que nós estamos falando aqui, irmãos? Acostumou a viver debaixo da ameaça, debaixo do ferrão. Aí chega aqui, começa a ouvir o amor de Deus, começa a ouvir sobre o supremo propósito de Deus, estranha, fala, não, mas eu estou atrás de alguém para pôr uma reina em mim, para montar em mim, para carcar espora em mim, para chegar o chicote em mim, eu estou em alguém que me obriga a fazer as coisas. Irmão, se você tem mais de 6 meses, eu dói o coração isso, mas eu vou falar isso, só 6 meses já é mais do que o suficiente para eu ter que chegar aqui e falar assim, irmão, jejuma, irmão, você tem que orar. Que vergonha para nós, irmãos, ter que estar sendo lembrado de práticas que tem que fazer, faz parte do nosso básico no Evangelho. E por que é assim, irmãos? Por que nós precisamos fazer isso, irmão? Vamos jejuar, ainda que em algum momento o Senhor nos dá uma direção para chegar aqui e falar assim, olha, nesse mês vamos entrar num propósito junto, pode ter uma direção? Claro que pode. Mas se não tiver uma direção dessa, você não vai jejuar nunca, você não vai orar em línguas nunca, você não vai pegar nunca a sua Bíblia, você vai esperar nós fazer aqui uma mobilização para dizer, olha, esse mês, vamos ler a Bíblia, vamos aprofundar mais na palavra. Se nós precisamos disso, eu não sei quem é o meu Pai. Eu não sei. Eu ainda não sei quem é o meu Pai. Eu preciso conhecer o meu Pai. Porque se nem nas práticas básicas eu já estou desenvolvendo, eu já estou caminhando, aí a pessoa chega, vai ensinar o outro a jejuar, fala assim, ó, como é que faz jejum? Chega para alguém que pensa que é maduro na fé, fala, como é que faz jejum? Ó, essa semana inteira, eu tirei a Netflix da minha vida. Ô, irmão, essa semana inteira eu não estou comendo chocolate. Essa semana inteira eu não estou tomando Coca-Cola. Irmãos, isso pode ser até um propósito. Mas jejum, meu irmão, jejum que você coloca o seu eu no lugar certinho, para ele não te atrapalhar na caminhada. Tem que tirar o arroz, o feijão, mas com força da sua frente. É na água e ponto final. Fala comigo assim, ponto final. É assim. Mas sabe o que acontece? A gente fica procurando jeitinho, sabe? Ah, mas eu estou praticando, pastor, o jejum de Daniel. Irmãos, quando Daniel vai para a Babilônia, e ele propõe no seu coração não comer das comidas do rei, é porque aquela comida não era uma comida kasher. O judeu, ele não come uma comida se não for comida kasher. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu cortar um queijo aqui, e eu tiver carne aqui, a faca que eu corto o queijo, eu não posso cortar a carne. Eu não posso misturar leite com carne. Existem algumas coisas que eles cuidam disso. Carne, por exemplo, carne sufocada eles não comem. E quando ele chega na Babilônia, tem tudo isso. Tem uma mistura só. E o que eles fazem? Ele propõe não se contaminar com os manjares do rei. Aí acha um jeitinho de dar uma negociada com eu. Pelo menos eu não fico sem comer. Já não vai ser fácil, mas pelo menos eu não fico sem comer. Alguma coisinha eu vou dar uma lambiscada. Irmãos, quem entende o que nós estamos falando aqui? Quem entende o que nós estamos falando? Você já foi eleito. Você já foi escolhido. Eu não sei qual é o nível que você vive hoje, mas esse aqui é o plano de Deus para você. Para ser encontrado como alguém separado, fazendo a diferença. E como alguém irrepreensível, ou seja, maduro. Então observe a sua vida e preste atenção se você está amadurecendo. Porque tem pessoas que, igual no hospital, você já viu uma pessoa que chega com dor de cabeça no hospital e ela entra na UTI? Já viu, não? A pessoa entra andando no hospital, daqui a pouco sai na urna, morre lá dentro. Tem pessoas que ao invés de avançar no Evangelho, eles fazem regredir no Evangelho. Porque está procurando uma mágica e não um verdadeiro encontro com o Pai. De filho para pai e de pai para filho. Quantos entendem isso? Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Um dia,
Os irmãos contou algo para mim, eles estavam sentados na mesa comendo, o pai e seus 2 filhos pequenos. E aí a mãe, começando a conversar com os filhos, perguntou para o filho mais novo assim: o que você quer ser quando você crescer? Aí o filhinho deles falou: eu quero ser piloto de avião. E o mais velho, comendo quietinho ali. Assim, 4 e 6 anos. Não mais que isso. E o mais velho comendo ali quietinho. E você, meu filho? O que você quer ser quando você crescer? Ele olhou para a mãe e disse assim: mãe, eu só quero ser filho. Só ser filho. Ela disse que não teve força para continuar a conversa, porque ela ali viu Deus falando na boca do filho dela com ela mesma. Ou seja, quando eu me tornar maduro, eu quero viver como filho, porque eu sei quem é o meu pai. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? O que mais você precisa para sacudir a poeira nessa noite? Para levantar sua cabeça e viver uma vida em Deus que você nunca viveu antes. O que mais precisa? Irmãos, fala para mim o que mais você precisa diante de um amor que é mais do que o suficiente para que você viva essa realidade. Fala para mim, irmãos, o que mais nós precisamos diante de um amor com A maiúsculo como o de Deus por nós. Que antes de haver caos, antes de haver dilúvio, antes de haver destruição, antes de haver essa degeneração, essa realidade de um mundo que é podre, que fede com as suas atitudes, a Bíblia diz que nós fomos eleitos nele, nós fomos escolhidos nele, antes de tudo isso, antes do caos se instalar sobre a terra. E sabe por que o caos se instalou? Porque o homem tomou o governo para si. Deixa eu cuidar da minha vida. E a partir dali é isso a realidade que nós estamos vivendo. Tudo que você vê de calamidade no mundo, não questiona não. Não contesta Deus porque disso não. Por que criancinhas morrem? Por que criancinhas morrem com enfermidade? Por que pessoas nascem com isso? Por que uma família inteira morre num acidente? Por que tanto... Irmão, sabe por que é isso? Por nossa causa. Por nossa causa, irmãos. Porque a gente pensando em saber escolher, a gente bagunça tudo a história. A gente toma o governo da nossa vida de Deus e fala: eu sei cuidar de mim mesmo. E sabe qual que é o resultado? Esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Não está difícil da gente enxergar. Então sai desse lugar de questionar, de achar que nós sabemos mais do que Deus, que nós somos mais bons do que Deus. Eu sou tão bom que eu fico olhando: Deus, como é que o Senhor permite isso? E o Senhor está falando: você que não entendeu nada, filho. Presta atenção nas suas escolhas. Presta atenção nas escolhas do ser humano, desde que o mundo é mundo e que eu plantei o homem na terra. O homem só vem decidindo errado, irmãos. Só escolhas erradas, escolhas erradas, escolhas erradas. E ainda depois a gente se acha no direito de pôr Deus na parede e dizer: Deus, o Senhor tem que me abençoar. Irmão, sabe o que a gente precisa? É cair em si, na verdade. Nós precisamos é cair em si. Porque quando eu penso que a bagunça que eu estou vivendo é culpa de Deus, é culpa de alguém, de tanta coisa, na verdade eu só preciso bater no peito e falar assim: Senhor, eu reconheço que sou eu. Fazer igual Zaqueu fez. As pessoas começam a chegar em Jesus e falam assim: mas o Senhor vai na casa desse pecador? Não é isso que a religião faz, irmãos? Jesus vem como uma porta para dar acesso a todos. A religião faz o quê? Você pode, você não pode. Não, você é bem-vindo. Não, você tem que esperar mais um pouquinho. Isso é a religiosidade que faz, irmãos. Zaqueu vira para Jesus, o que ele fala para o Senhor? Senhor, se alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Em outras palavras, Zaqueu estava dizendo: eu entendi que é o Senhor, e eu não quero mais perder o Senhor de vista. Eu quero o Senhor na minha casa. Eu quero que o Senhor governe a minha vida, porque eu sozinho é desse jeito, mas eu quero viver do jeito do Senhor agora. Então, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais.
porque ali foi um homem impactado com um amor com A maiúsculo. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Coloca a mão no seu coração e fecha os seus olhos e continua sendo ministrado. O que mais nós precisamos, irmãos? O que mais que você precisa ver para você sair do lugar que você está? O que mais você precisa experimentar para você avançar em Deus, sair desse atoleiro espiritual? O que mais você precisa, se você já tem tudo e mais do que tudo que você precisa? Como nós falamos, para deixar o Senhor levantar a sua cabeça nessa noite, para deixar o Senhor sacudir sua poeira nessa noite, lavar os seus pés empoeirados de tentar caminhar do seu jeito, e a partir de hoje se permitir ser guiado por Ele, governado por Ele, viver do jeito dEle, da forma dEle, porque Ele encontrou alguém que cansou de tentar viver do seu próprio jeito, cansou de tentar viver da sua própria maneira, caindo Ele em si, Ele volta para casa, Ele volta para o lugar de onde Ele nunca deveria ter saído, Ele volta para os braços do seu Pai, e ali há festa, ali há celebração. O amor inexplicável de um pai pelos seus filhos. Entender na sua plenitude. Nós nunca vamos entender. Então tudo que eu preciso é apenas receber, aceitar esse amor. E sair de um lugar de questionamento, de murmuração, de revolta, um lugar de incertezas, um lugar de insegurança, para um lugar seguro. O amor do seu Pai por você. Esse é o lugar seguro. Eu sei que você ama a sua esposa. Eu sei que você ama o seu marido, os seus filhos. Isso é muito correto. Precisa ser assim. Mas o seu cônjuge não pode ser o seu porto seguro. Seus filhos não podem ser o seu porto seguro. Esse lugar pertence a uma única e exclusiva pessoa. Esse lugar é do Pai. E foi isso que Jesus Cristo veio nos revelar: o amor do Pai, o supremo propósito de Deus, o amor do Pai. O amor do Pai. Quem é o seu Pai? Quem é o seu Pai? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e comece a declarar isso. Espírito Santo, revela o Pai a mim. Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu veja quem é o Pai verdadeiramente, para que eu entenda quem verdadeiramente é o meu Pai. Revela a mim quem é o Pai verdadeiramente. Eu desejo conhecê-lo. Eu desejo saber verdadeiramente quem o Senhor é. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar
ser como você é. Eu quero amar como você. Diga isso mais uma vez, vamos! E eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dai-me ouvidos pra te ouvir e o coração pra obedecer, formas os pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dai-me ouvidos pra te ouvir e o coração pra obedecer, formas os pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dai-me ouvidos pra te ouvir e o coração pra obedecer, formas os pés pra te seguir e olhos pra te. Senhor, nós agradecemos a Ti, nós bendizemos o Seu nome. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado por ter amado o mundo de tal maneira que o Senhor deu o Seu Filho unigênito. O Senhor deu o que tinha de melhor, o Senhor entregou o que tinha de melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não tenha a sua existência desperdiçada. O sentido de crer para não perecer, irmãos, é não ter a sua existência desperdiçada. É um desperdício encontrar você com a alma ferida. É um desperdício encontrar você em incredulidade. É um desperdício encontrar você carregando mágoas. É um desperdício você carregando o fardo das preocupações. É um desperdício, irmãos, carregar o peso da ansiedade. É um desperdício diante de um amor tão imenso, diante de um amor que excede todo o entendimento. Revela-nos quem é o Pai. Espírito Santo, essa é a nossa oração nessa noite. Revela-nos o Pai. Revela-nos o Pai. Queremos te conhecer. Revela-nos o Pai. Revela-nos o Pai. Onde você for, Sim, Senhor. eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Você está na sua caminhada com Deus, decidida a progredir, decidida a avançar. Em alguns momentos, aquela condição tão difícil, você sente como se o chicote estivesse estralando nas suas costas. Pressão de todos os lados, negócio terrível vindo, espremendo você. Aí você abre a sua boca e canta isso. Eu quero ir Onde você for, eu quero estar onde você está.
progredindo, avançando, progredindo, não sendo parado por nada, porque aquele que te impulsiona é maior do que qualquer coisa. Onde você for, eu quero estar. Onde você está, eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Cai ouvidos pra te ouvir e o coração pra obedecer, famosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, famosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Cante só, dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, famosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, famosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Eu quero ir onde você. Ergue sua voz e diga: eu quero. Como você ama, eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Uma salva de palmas ao Senhor. Uma salva de palmas a Ele. Agradecemos a Ti, Senhor. A partir de hoje, eu vejo pessoas nesse lugar que até a maneira de você orar vai ser diferente. Quando você abrir sua boca e você disser Pai, não vai ser uma fala religiosa, como tantas pessoas implicam com as canções que chamam Deus de você e não de Senhor. E nos prendemos nos detalhes, irmãos, que só nos atrapalha a prestar atenção naquilo que de verdade o Senhor quer nos direcionar.
Quantas pessoas religiosamente diz Senhor, mas o Senhor não é Senhor dela e nunca foi. Não governa a sua vida e nunca governou. E sempre está dizendo Senhor, Senhor. Por isso Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? A nossa tradução, o sulista muitas vezes tem uma realidade mais comum com isso. Quando nós falamos tu, nós estamos falando a mesma coisa que você. E quantas vezes nós oramos, Senhor, Pai, tu sabes. Em outras palavras, Pai, você sabe. E a gente se prende nos detalhes e não presta atenção na direção que Deus está dando. E qual é a direção, irmãos? Eu quero ir onde você for. Essa é a direção. Essa é a direção. Preste atenção na direção que o Senhor está te dando. Presta atenção no sentido que o Senhor quer você caminhando, trilhando a sua jornada. Como você ama, eu quero ir. Preste atenção. Preste atenção na direção. Preste atenção. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar onde você ama. Eu quero ir onde você eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus por sermos instruídos pela verdade da palavra. Graças a Deus pelo Evangelho verdadeiro que nos confronta, mas nos posiciona onde o Senhor quer ter chegado nas nossas vidas, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, o Senhor não nos tratou como nós merecíamos. Graças a Deus. Graças a Deus pela sua compaixão. Graças a Deus. Graças a Deus pela sua misericórdia. Graças a Deus pelo seu amor, que nos inclui, quando Ele teria todos os direitos de nós mesmos de nos excluir totalmente. Graças a Deus. Você pode dizer isso? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O grande mover de Deus na nossa vida. Não pense que quando é milagre se manifesta. Quando você recebe uma bênção que você esperava há muito tempo. Tudo isso faz parte? Claro que sim, faz parte. Mas se tem uma marca, um grande sinal do amor de Deus por nós, irmãos, é pela instrução que nós recebemos. Se você presta atenção na instrução, é impossível você não reconhecer o quanto Deus ama você. Amém? Vamos sentar um instantinho? Bem-vindos ao Família News. Nesse último fim de semana tivemos o nosso encontro com Deus com os adolescentes. Foram dias intensos e inesquecíveis. Um tempo de experiências profundas com Deus, cura e renovação. Grande avivamento nos espera. Algo novo e diferente está por vir. Pois Sal da terra!
E a jornada não para por aí. Nessa segunda-feira nós tivemos o nosso pós-encontro com os adolescentes. Nessa última sexta, os homens tiveram um culto especial para eles. Foi um tempo de comunhão e palavra poderosa. Que vem o próximo. Agora, fique ligado nos recados da semana. Você sabia que aqui na nossa igreja, do lado do bebedouro, nós temos uma livraria recheada de livros, recheada de bíblias, de canecas personalizadas e de chaveiros? E falando em Bíblia, chegaram várias novidades por lá. Dá uma passadinha depois do culto. Atenção, família, neste sábado temos vigília, uma noite de oração intensa, busca e mover de Deus. E não para por aí, no domingo tem um banquete preparado para nós. Não perca, a ceia do Senhor não é um convite, é uma convocação. Vá em paz, família, e uma semana abençoada.